Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Belas no Trânsito. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a dirigir pela primeira vez sozinha no centro da cidade. Bora lá aprender? Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente no centro da cidade, pra gente poder dirigir sozinha, é fazer uma lista das dificuldades ou dos obstáculos que a gente vai encontrar nesse caminho. Então você vai fazer a sua lista aí, vai analisar bem referente ao centro da cidade de vocês, vai ver as condições no caminho, questões de lombada, se são sinalizadas, se não são, se são ruas muito estreitas, se tem muito movimento de pedestre, se tem lugar para estacionar. Então tem várias coisas que a gente tem que ver, porque a gente não é a primeira vez que a gente vai no centro da nossa cidade. A gente já foi, pode ter ido acompanhada, pode ter ido de ônibus, de Uber, a pé, enfim. Então todas essas características a gente tem que mentalizar elas e listar elas, até para a gente poder treinar algo que a gente tenha dificuldade, tá? Então a gente faz essa lista para a gente poder se preparar para o que tá vindo aí na frente, tá bom? Então a gente vai começar com o seguinte. Primeira coisa que eu coloquei na minha lista: troca de marcha, tá? A gente vai fazer no trânsito aqui, vou mostrar pra vocês. Mas a primeira coisa que eu relaciono nessa dificuldade ou nesses obstáculos que a gente encontra no centro da cidade é a troca de marcha. Porque a gente não consegue andar por muito tempo com uma marcha só. Na maioria das vezes você tá tendo que passar de terceira e reduz para segunda, às vezes até de segunda para primeira. Então, a todo momento você precisa fazer uma troca. Mas tem uma vantagem, que dificilmente você precisa passar da terceira, entendeu? E tem situações também que às vezes o carro, você tá de terceira marcha, aí o carro tá subindo um pouquinho da velocidade, você até desenvolveria uma quarta, mas no centro da cidade, quando você olha à sua frente, você avalia assim, não vale a pena você passar para quarta agora, porque você vai ter que voltar para terceira. Então é melhor você manter a velocidade ali 40, 45, para poder você permanecer naquela marcha e evitar que você fique toda hora trocando de marcha, tá? Então tem essa vantagem. A desvantagem é que a gente precisa toda hora ficar primeira, segunda, terceira, terceira para segunda, e às vezes segunda para primeira, aí primeira, segunda, terceira. Então a gente vai fazer isso na prática e eu vou mostrando para vocês as outras coisas que eu coloquei na lista da nossa primeira vez dirigindo sozinha no centro da cidade, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Vou passar a primeira marcha aqui, engatar a primeira, ponto da embreagem, tiro o pé do freio, começo a acelerar. Já sinalizei aqui que vou sair, vou olhando aqui o retrovisor pra ver se não tá vindo ninguém. A gente tá numa subidinha, mas a gente não precisa se desesperar agora, ó. Agora é o momento, ó. Segunda marcha. Às vezes a pessoa quer passar rapidamente da primeira pra segunda, mas ela tem que analisar. Se ela tá numa subida, o carro precisa de mais força. Numa subida, o carro vai aumentar um pouquinho daquela rotação. A rotação normal que você passaria a segunda marcha não vai ser mais aquela. Você vai ter que acelerar mais um pouquinho na primeira para depois desenvolver para a segunda. Ó, aqui só tem esse sentido aqui, tá, gente? Ó, mas é um cruzamento. Então a gente passa a primeira, olha lá pro cruzamento, não tá vindo ninguém, acho o ponto e vou atravessando aqui devagar. Vou olhando novamente e entro naquela questão da troca de marcha. Como que a gente trabalha a troca de marcha? Ó, segunda. Ali na frente já vou entrar à direita, então eu vou de segunda até a conversão, né? Exatamente para eu poder economizar essa troca de marcha. Como só tem um sentido, eu olho aqui para ver se não tá vindo nenhum ciclista. Aqui a gente já tem uma via de mão dupla. Agora eu vou começar a trabalhar a troca de marcha, ó. Terceira marcha. E aí é um grande segredo para vocês. Quando vocês estiverem no centro da cidade, tenta não ficar dando essas aceleradas muito rápidas, assim, sabe? Deixar o carro ficar muito acelerado. Tipo, ó, eu passei a terceira, eu tô em 20. Eu poderia estar aumentando a velocidade aqui, chegar a 40 rapidamente. Mas aí isso vai me obrigar o quê? A reduzir a marcha lá na frente. Então, mantenha mais a velocidade constante, sabe? Você chegou no 20, 25, 30. Aqui, ó, 30 km, ó como é que eu tô andando no centro da cidade. 30 km. Então eu tenho tempo de ver ali na frente o que está acontecendo. Eu tenho tempo de reagir.
Se eu precisar reduzir para segunda, vai ser muito mais fácil, porque eu não tô muito rápido. Então isso tudo vocês têm que levar em consideração na hora que vocês estiverem dirigindo no centro da cidade. E a gente entra numa outra questão, que foi uma das a segunda coisa que eu coloquei na nossa lista, né, da primeira vez dirigindo no centro, que é a questão dos pedestres e ciclistas. É lógico, né, que a gente se preocupa com a marcha, com o carro e tal, mas quem não se preocupa em atropelar um pedestre, né? Quem não se preocupa em de repente encostar no ciclista e o ciclista cair no chão? É lógico, todo mundo se preocupa com isso, né? Vou sinalizar aqui, ó. Vou reduzir aqui para segunda. Não vai precisar parar, mas é sempre bom porque na faixa pedestre, ó, tá vendo, ó? E aqui eu já venho aqui, paro, deixa ela terminar de atravessar, volto para primeira e sigo, tá? É sempre assim. Então, quando você tá, ó, numa rua onde você sabe que tem muito movimento de pedestre, ó, desfilando na rua, o que você tem que fazer? Não adianta acelerar, não adianta você trocar de marcha, você tem que andar numa velocidade reduzida, sempre prestando atenção assim, ó, atrás dos carros, ó, para ver se de repente não vai sair alguém tentando atravessar. Acontece muito o seguinte, a faixa de pedestre, ela existe, então as pessoas fazem o quê? Elas atravessam fora da faixa. Ou então, elas estão vendo que o carro tá vindo e elas atravessam de qualquer maneira. Tipo, ela não espera nem nada, ela bota o pé na faixa e vai embora. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí a gente entra nessa terceira lista. A terceira lista que eu preparei para você, a terceira coisa da nossa lista, que é o quê? Você pegar um trânsito onde você anda muito apertadinho, né? Onde tem sempre um movimento de carro para um lado, carro para o outro. Aí tem um carro dando, dois carros dando ré ali. Se eu for para frente deles, eu não sei o que vai acontecer, ó. Ó, melhor deixar eles vir. Deixa ele vir. Deixa ele sair, ó, para depois a gente ir, porque não adianta também a gente, ó, não adianta também a gente ficar apressando as coisas e depois acabar acontecendo um acidente ou acabar acontecendo uma situação de risco. Vou ficar aqui atrás desse carro aqui. Vou parar porque o semáforo tá vermelho. Então, no centro da cidade, onde você sabe que tem esse tipo de situação, que tem carros que ficam muito grudadinhos, carro saindo de estacionamento, carro entrando em estacionamento, você tem que ficar a todo momento assim observando, a luz do freio tá acesa, a luz de ré tá acesa, que é aquela luz branca, né? O que eu faço agora? Eu paro, espero ele passar, ou eu acelero e tento passar por entre ele? Então, sempre você tem que olhar com essa visão de motorista, tentando sair dessas situações que oferecem risco para você, ó. Você pode ver aqui, ó, todo momento vai para um lado, vai para o outro, mas com a velocidade que eu tô dirigindo, eu consigo fazer isso com mais facilidade, com mais segurança, entendeu? Uma outra coisa, uma outra questão também, né, que tá lá na nossa lista, né, de coisas que vocês podem se preparar para poder fazer quando vocês estiverem dirigindo a primeira vez no trânsito, né, no centro da cidade de vocês. Estacionamento, né? Estacionamento é uma pedra no sapato. Então, você tem que pensar o seguinte, poxa, é minha primeira vez, aonde eu vou estacionar? Vou entrar aqui à esquerda, vou parar nesse cruzamento. Aonde que eu poderia estacionar? Qual lugar que eu poderia estacionar que ficaria um pouco mais fácil para mim poder entrar e para mim poder sair? Aí você vai pensando na sua cabeça, vai estudando, vai planejando, vai vendo com outra pessoa, de repente, né, uma outra vez que você foi, aonde que essa pessoa estacionou. Então eu vou usar aqui, né? Vou usar aqui uma coisa que eu faço comigo sempre. Vou entrar aqui à esquerda. Deixa só esse carro passar. Que a conversão à esquerda sempre é assim, a gente tem que aguardar mesmo, não pode entrar na frente do carro. Eu já tô aqui na minha embreagem, só isso. Então eu vou sempre pensando assim, ó, eu nem vou entrar. Eu sempre venho para esse lugar aqui, vocês já podem ter até visto, ó, porque aqui eu sei que eu encontro mais vaga, mais chances de ter vaga. E aqui é um tipo de estacionamento que eu tenho mais facilidade de parar o carro de entrar. Tanto de entrar quanto de sair. Olha o caminhão vindo dando de ré aqui. O que eu vou fazer? Ó, ele mandando eu passar. Deixa o ciclista passar e depois a gente vai. Isso. Então eu já escolho esse lugar exatamente porque eu sei da facilidade que tem para eu poder estacionar aqui. Entendeu? Então, na cidade de vocês, no centro da cidade de vocês,
Pode não haver um lugar como esse, né? Mas certamente pode ter um estacionamento que seja mais fácil, um estacionamento que tenha manobrista para poder ajudar você ali naquele momento. Lembra que é a sua primeira vez, e a primeira vez você precisa o quê? De ajuda, de calma, sabe? De estar tranquila, de correr menos risco. Então isso tudo você tem que levar em conta. Isso tudo você tem que pensar quando você vai dirigir a primeira vez sozinha. Um outro lugar também que eu sempre raciocino assim, sempre me lembro na minha cabeça da gente poder passar caso não tenha vaga. Então eu sempre procuro ruas que são ruas transversais ao centro, quer dizer, o meu centro todo tá aqui, nessa direção. Então eu procuro aqui. Se eu olho lá para baixo e vejo que não tem possibilidade nenhuma de eu estacionar aqui nessa direção, eu já vou começando procurando para cá, para a esquerda. Então isso tudo você pode e deve fazer aí no centro da cidade de vocês. Aonde você vê onde que é o centro, o foco, você procura ruas que são paralelas, né? Que são bem próximas. Aqui, por exemplo, se eu virar aqui do lado, com certeza eu vou encontrar uma vaga mais pra frente. Se eu entrar naquela outra rua, se eu quiser me aproximar mais ainda do centro, eu ainda tenho uma outra rua ali na frente, ó. Vou sempre usando aquela questão, né, de direção defensiva, vou olhando, vou vendo, observando a questão dos pedestres, vou observando aqui a questão da troca de marcha, vou trabalhando isso tudo, mas o meu objetivo aqui é procurar o quê? Eu vou procurar um lugar aonde eu possa ter mais facilidade para estacionar, para mim entrar e sair do estacionamento. Meu centro tá todo aqui, ó. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, vou vir aqui numa rua transversal. Então, se eu tiver uma vaga aqui que eu possa estacionar, então eu vou estacionar nessa rua, vou andando até o centro, resolvo tudo e depois eu volto. Então é assim, gente. A primeira vez que você vai dirigir sozinha, você tem que fazer essa preparação, fazer essa lista de dificuldades e obstáculos que você vai encontrar, e você tem que dar uma solução para isso. Não adianta você ir pro trânsito, você ir dirigir e achar que o milagre vai cair do céu. Ele não vai cair do céu. Você tem que se preparar para essa situação. E é por isso que é importante você sempre ter em mente, né? Sempre planejar na sua cabeça aquilo que você vai fazer, como que você vai fazer, onde que você vai fazer, para você fazer o melhor possível. Gente, ó, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa as dúvidas aí nos comentários. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.